A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. E hoje, no 276º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago para a leitura o livro de Mateus, capítulo 1, e Lucas, capítulo 1 e capítulo 2, sendo dos versículos 1 a 38. A inspiração do dia, a linhagem judaica de Jesus e a vinda do Salvador. No livro de Mateus, capítulo 1, versículo 1, destaca a geração de Jesus Cristo. O Evangelho segundo Mateus começa com a genealogia de Jesus Cristo, a qual retrata a linhagem ancestral de Jesus pela linha paterna, a de José. Segundo o costume judaico, José não era o pai biológico de Jesus, contudo, era o pai legal. Mateus fez assim a fim de comprovar aos judeus que Jesus era o Messias, esperado que governaria eternamente o povo de Deus. Pois Deus prometera que o Messias seria um descendente da família de Davi, bem como de Adão. Ainda no versículo 1, Cristo. O termo Cristo quer dizer ungido, é a forma grega do hebraico Messias. Primeiro, desde o início do seu evangelho, Mateus afirma que Jesus é um ungido de Deus, ungido com o Espírito Santo. Segundo, foi ungido como profeta para trazer conhecimento e verdade. Como sacerdote, para oferecer o supremo sacrifício e expiar nossas culpas. E como rei, para governar e guiar e estabelecer o reino da justiça. Ainda dentro do versículo 1, o filho de Davi. Primeiro, Mateus comprova que Jesus foi um descendente legal de Davi, levantando a genealogia de José, o qual era da casa de Davi. Embora Jesus tenha sido concebido pelo Espírito Santo, contudo, ele foi formalmente registrado como filho de José e, portanto, tornou-se legalmente o descendente de Davi. Segundo, a genealogia por Lucas mostra a linhagem de Jesus através dos ascendentes de Maria, sua mãe, que também era da linhagem davídica. Lucas enfatiza que ele procede da carne, isto é, filho de Maria e, portanto, um como nós. Assim, os escritores dos evangelhos declaram o direito legal e também físico de Jesus ao messianismo. No versículo 16, destaco Maria, da qual nasceu Jesus. O nascimento virginal de Jesus é salvaguardado na sua genealogia. Note que a palavra gerou é usada no caso de todos os nomes até chegar a José. Aí a declaração bíblica muda. Não está escrito que José gerou a Jesus, mas sim que José é o marido de Maria, da qual nasceu Jesus. No versículo 21 destaco Jesus. Jesus é a forma grega do hebraico Yeshua, Josué, que significa o Senhor salva. O termo define a futura missão do filho de Maria, que é salvar o seu povo dos seus pecados. O pecado é o maior inimigo da raça humana, arruinando a vida e a alma das pessoas. Através da morte expiatória de Jesus e do poder santificador do Espírito Santo, quem vem a Jesus é libertado da culpa e da escravidão do pecado. No versículo 23, destaco: a Virgem dará à luz. Tanto Mateus como Lucas concordam em declarar inequivocadamente que Jesus nasceu de uma mãe virgem, sem a intervenção de pai humano, e que ele foi concebido pelo Espírito Santo. A doutrina do nascimento virginal de Jesus de há muito vem sendo atacada pelos teólogos liberais. É inegável, no entanto, que o profeta Isaías
vaticinou a vinda de um menino nascido de uma virgem que seria chamado Emanuel, um termo hebraico que significa Deus conosco. Essa predição foi feita 700 anos antes do nascimento de Cristo. Primeiro, a palavra virgem é a tradução correta da palavra grega parthenos, empregada na Septuaginta, em Isaías 7, versículo 14. A palavra hebraica significando virgem, empregada por Isaías, designa uma virgem em idade de casamento e nunca é usada no Antigo Testamento para qualquer outra condição da mulher, exceto da virgindade. Daí Isaías, Mateus e Lucas afirmarem a virgindade da mãe de Jesus. Segundo, é de toda importância o nascimento virginal de Jesus, para que o nosso Redentor pudesse expiar os nossos pecados e assim nos salvar. Ele teria que ser numa só pessoa, tanto Deus como homem impecável. O nascimento virginal de Jesus satisfaz essas duas exigências. Ponto número 1. A única maneira de ele nascer como homem era de uma mulher. Ponto número 2. A única maneira dele ser um homem impecável era ser concebido pelo Espírito Santo. Ponto número 3. A única maneira dele ser deidade era ter Deus como seu Pai. A concepção de Jesus, portanto, não foi por meios naturais, mas sobrenaturais. Daí, o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Por isso, Jesus Cristo nos é revelado como uma só pessoa divina, com duas naturezas, divina e humana, mas impecável. Terceiro, por ter vivido como ser humano, Jesus se compadece das fraquezas do ser humano. Como o divino Filho de Deus, ele tem poder para libertar o ser humano da escravidão do pecado e do poder de Satanás. Como ser divino e também homem impecável, ele preenche os requisitos como sacrifício pelos pecados de cada um e também como sumo sacerdote para interceder por todos os que por ele aproximam-se de Deus. E por fim, o versículo 25 destaca o não a conheceu. A expressão até que chama a atenção para o fato de que, depois do nascimento de Cristo, José e Maria tiveram todo relacionamento físico comum de um casal. Sabemos que Jesus teve irmãos e irmãs. No livro de Lucas, capítulo 1, destaca o versículo 15. Vinho, bebida forte. A palavra grega usada para bebida forte é chiquera. Seu significado exato não se conhece, mas sem dúvida corresponde à palavra shekar, do Antigo Testamento. Pode referir-se ao suco doce ou xarope de palmeira, nas suas várias formas, muitas vezes fermentado. Alguns intérpretes traduzem shekar como bebida forte, em certas passagens do Antigo Testamento. Ainda no versículo 15 destaca o cheio do Espírito Santo. Note o resultado da vida e do ministério de João na plenitude do Espírito Santo, mediante o Espírito Santo. João, primeiro, pela pregação, convence o povo dos seus pecados e o leva ao arrependimento e à conversão a Deus. Segundo, prega no Espírito e no poder de Elias. E terceiro, reconcilia as famílias e conduz muitos a uma vida de retidão. No versículo 17 destaca o espírito e virtude de Elias. João será semelhante em muitos aspectos ao destemido profeta Elias. Por ser cheio do Espírito Santo, será um pregador da retidão moral. Demonstrará o ministério do Espírito Santo e pregará sobre o pecado, a justiça e o juízo. Converterá os rebeldes à prudência dos justos. Não transigirá com a sua consciência nem perverterá princípios bíblicos para conseguir posição social ou proteção. Seu propósito será obedecer a Deus e permanecer leal a toda a verdade. Em suma, João será um homem de Deus.
Ainda no versículo 17, destaco dos pais aos filhos. Isso se refere ao livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 6. Um texto expondo um dos maiores pecados do povo de Deus no Antigo Testamento. Os pais não amarrem devidamente seus filhos e filhas para lhes ensinar os caminhos e mandamentos de Deus. Com a chegada de João e do Evangelho de Cristo, os corações dos pais se voltarão para os filhos para os amar. Primeiro, pelo exposto, fica claro que um dos alvos prioritários do Evangelho é o recomeço de um correto relacionamento familiar entre pais e filhos e pais, mediante a pregação do arrependimento e o senhorio de Cristo nas vidas. Os pais, por sua retidão, dedicar-se-ão aos filhos. Segundo, se a igreja dos nossos dias não for aquilo que Deus quer que ela seja, uma das causas disso será o fato de, mais uma vez, os pais, nos seus corações, abandonarem os filhos e deixarem de amá-los, e de estar com eles, e de ensinar-lhes a palavra de Deus e os padrões da sua retidão. O resultado voltará a ser o mesmo do Antigo Testamento, a rejeição dos caminhos de Deus pelos filhos. Terceiro, os trechos bíblicos tratam de pais e filhos. Ponto número 1. Os pais ensinar aos filhos a fidelidade à vontade de Deus. Êxodo 10, versículo 2, Êxodo 13, versículo 8, Deuteronômio 4, versículos 9 e 10. Ponto número 2. O amor e disciplina. Livro de Salmos 103, versículo 13, Livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 12, capítulo 13, versículo 24, capítulo 23 e versículos 13 e 14. E ponto número 3. Oração dos pais pelos filhos. Gênesis 17, versículos 18, 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 16, e 1 de Crônicas, capítulo 22, versículos 11, 12 e 29. No versículo 28, destaco: agraciada. Maria foi agraciada mais do que todas as outras mulheres, porque foi concedido ser a mãe de Jesus. Mas as Escrituras ensinam que, em lugar algum, que devemos dirigir-lhe orações, nem adorá-la, nem atribuir-lhe títulos especiais. Maria é digna do nosso respeito, mas somente o Filho é digno da nossa adoração. Primeiro, Maria foi escolhida por Deus porque ela achou graça diante dele. Sua vida santa e humilde agradou tanto a Deus que ele a escolheu para tão sublime missão. Segundo, a bênção de Maria por ter sido escolhida trouxe-lhe grande alegria, mas também muita dor e sofrimento, uma vez que seu filho seria rejeitado e crucificado. Nesta vida, a chamada de Deus sempre envolve bênção e sofrimento, alegria e tristeza, sucesso e desilusão. No versículo 35, destaca o santo. Tanto Mateus como Lucas declaram de modo explícito e inconfundível que Jesus nasceu de uma virgem. O Espírito Santo viria sobre ela e o Filho seria concebido mediante uma intervenção divina milagrosa. Por causa de sua concepção milagrosa, Jesus será o santo, ou seja, ele não terá qualquer mácula do pecado. No versículo 38 destaco: segundo a tua palavra. Maria submeteu-se plenamente à vontade de Deus e confiou na sua mensagem através do anjo. Aceitou alegremente a honra e, ao mesmo tempo, o opróbrio resultante de ser a mãe da divina criança. As jovens crentes devem seguir o exemplo de Maria quanto à castidade, ao amor a Deus, à fidelidade à sua palavra e à disposição de obedecer ao Espírito Santo. No versículo 47 destaco: Deus meu Salvador. Nestas palavras de Maria, ela reconhece sua própria necessidade de salvação. Maria, como pecadora, necessitava de Cristo como Salvador. A ideia de que Maria foi concedida, imaculada e que viveu sem pecado não se acha em nenhuma parte das Escrituras.
No versículo 67 destaca Zacarias, cheio do Espírito Santo. Lucas registra que o Espírito Santo encheu de poder muitas pessoas importantes ligadas ao nascimento de Cristo. Depois da ascensão de Cristo, o caminho ficou aberto para que todos os crentes sejam cheios do Espírito Santo. No versículo 75 destaca santidade e justiça. O sumo propósito da nossa redenção é sermos libertos do domínio de Satanás, a fim de servirmos a Deus em santidade e justiça perante Ele, todos os dias da nossa vida. Todo filho de Deus deve visar ter uma vida de santidade e justiça em meio a um mundo mau. Essa vida é santa e perante Ele, isto é, na sua presença. E por fim, o capítulo 2. Destaca o versículo 7. Numa manjedoura. Cristo nasceu numa estrebaria, onde guardavam gado, situada talvez numa caverna. A manjedoura era uma espécie de gamela onde o gado se alimentava. O nascimento do Salvador, o maior evento de toda a história, ocorreu em circunstâncias a mais humildes. Jesus, sendo Rei dos Reis, não nasceu nesta vida como rei, nem viveu como um rei aqui na terra. Os filhos de Deus são sacerdotes e reis. Nesta vida devemos ser como ele era, humilde e simples. No versículo 11 destaca o Salvador, Cristo, o Senhor. Na ocasião do seu nascimento, Jesus é chamado Salvador. Primeiro, como Salvador, veio nos libertar do pecado, do domínio de Satanás no mundo ímpio, do medo, da morte e da condenação pelas nossas transgressões. Segundo, o Salvador também é Cristo, o Senhor. Foi ungido como Messias de Deus e o Senhor que reina sobre o seu povo. Ninguém pode ter Cristo como Salvador enquanto o recusa como Senhor. No versículo 22 destaco para o apresentarem ao Senhor. Assim como José e Maria apresentaram Jesus ao Senhor, também todos os pais devem consagrar seus filhos ao Senhor. Devem orar constantemente para que, desde o início até o fim da vida, eles andem na vontade do Senhor, servindo e glorificando a Deus com total devoção. No versículo 24 destaco a oferta, um par de rolas. A oferta de um par de rolas indica que José e Maria eram pobres. Desde o início do seu ministério, Cristo identificou-se com os necessitados. No versículo 25 destaca o justo e temente a Deus. O vocábulo grego aqui para o justo é dikaios. A ideia original é reto. No Antigo Testamento, este termo não significa uma simples conformidade com regras e leis, mas que o homem vive em retidão diante de Deus, tanto no coração como no viver. Primeiro, a retidão de que Deus requeria no Antigo Testamento era a do coração, baseada na verdadeira fé, no amor e temor a Deus. A evidência dessa condição no coração dos pais de João Batista revela-se nas palavras vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Segundo, os justos do Antigo Testamento não eram perfeitos. Quando cometiam pecado, obtinham perdão, oferecendo a Deus um sacrifício de animal em atitude de sincero arrependimento. Ainda no versículo 25, esperando a consolação. Numa época de condições espirituais deploráveis, o justo Simeão era dedicado a Deus e cheio do Espírito Santo, esperando com fé, paciência e grande anseio a vinda do Messias. Semelhantemente, nos últimos dias da presente era, quando muitos abandonam a fé apostólica no Novo Testamento e a bendita esperança da vinda de Cristo, sempre haverá os Simeões fiéis. Outras pessoas podem depositar suas esperanças nesta vida e neste mundo, mas os fiéis serão como o servo leal que mantém-se em vigília durante a longa e escura noite, esperando a volta do seu mestre.
Nossa maior bênção será ver face a face o Cristo do Senhor, estar pronto na sua vinda e habitar para sempre na sua presença. E encerramos nos versículos 36 e 37, destaco Ana servindo a Deus. Ana era uma profetisa que esperava devotadamente a vinda de Cristo. Permaneceu viúva durante muitos anos, sem voltar a casar-se, dedicando-se ao Senhor em jejum e orações, de noite e dia. A Bíblia ensina que o estado de solteiro pode ser uma bênção maior do que a de estado marital. Paulo declara que os solteiros têm maior oportunidade de ocupar-se com as coisas do Senhor, para agradar-lhe e a Ele dedicar-se com toda a devoção. Que a palavra de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro canal que se aprende, conhece a verdade e ouve a voz de Deus. Amém. E graças a Deus.